tudo bem? Eu tô aqui passando rapidão pra passar um sutil ensinamento. Vou tentar abraçar a simplicidade. Quero que perdoem qualquer barulho que tiver do lado externo, porque meu sobrinho ali tá brincando. Ele está extravasando na brincadeira. Então perdoe, mas vou impedir criança de ser criança. Às vezes até apetece de pedir. Mas vamos lá. O que eu queria falar rápido era o que a gente encontra em Eclesiastes. Eclesiastes é um livro muito bom, né? Um livro muito sapiencial. Ele fala sobre a realidade, né? A realidade para ele é vaidade. E aí tem muitos os fatores de dizer dos vícios humanos, de como as coisas são um ciclo, de como não há nada de novo debaixo do sol e como continuará não sendo nada de novo. Aí fala assim, mas Pedro, como não pode ter nada de novo? Salomão não previu a revolução industrial, tecnológica e tal? Eita! Essa é minha mulher, mandando mensagem. Ele não previu essas coisas e tal? A resposta é que Salomão não quer falar sobre isso. Salomão quer falar sobre o quão essencialmente as coisas são essencialmente ainda as mesmas. Por exemplo, sei lá, antigamente a gente lavava nossas partes depois do ato de defecar com água ou com alguma planta e tal, etc. Hoje é com papel higiênico, mas ainda assim é a mesma coisa. Prega-se a higiene das nossas partes e tal. Outro exemplo é, hoje a gente escuta música num aparelho eletrônico. Antes a gente escutava ao vivo, mas ainda há esse prazer na relação da música. Essencialmente, algumas coisas são adaptadas, celulares existem para troca de mensagens, mas a troca de mensagens existe desde com o mundo e tal, e só canalizam essencialmente as mesmas coisas e adaptam. Então Salomão quer dizer sobre essa natureza de repetido e de nenhuma novidade. Tudo, você não pode criar nada do zero. Tudo às vezes é uma adaptação de uma coisa que já existe ou uma regulação adaptativa daquilo que já existe de alguma forma. Uma transformação e tal, que às vezes nem sempre envolve uma transubstanciação. Então, o que eu quero dizer? Salomão fala sobre essas coisas, uns pensamentos bem, como é que eu posso dizer assim, nihilistas. Sobre sofrimento, sobre o lugar humano, sobre o quão as coisas, o pobre, o rico vai para o mesmo lugar, sobre a efemeridade da vida, sobre o que é ser preso às ambições, ter o desejo de possuir e perder as coisas para qualquer um que venha posteriormente a você. Se você é um rei, você pode construir um reinado de paz e segurança e vir um herdeiro teu que, com burrice, pode destruir isso de forma fácil. Então tudo que você pode construir nesse mundo aqui, à medida que foi construído, ele pode ter um poder também de ser destruído. E enfim, estou querendo passar essa pegada da ideia eclesiástica, do livro de Eclesiastes, pra gente falar de um verso específico, que é aquele que faz assim, olha, a única coisa que importa no final é temer a Deus e ser fiel aos seus mandamentos. Mas a gente pensa, e a gente tem que pensar assim mesmo, que esses mandamentos que diz o escritor, de que ele está falando, é o mandamento mosaico, né, que é os mandamentos judeus, né, civis, judaicos. Né, os mandamentos, as leis, melhor dizendo, vamos falar lei, seguir a sua lei, seus mandamentos. Tem até uma variação entre, parece que mitzvot é a ideia de mandamento e Torá é a ideia de uma coisa mais instrutiva, fixa e tal, davar, uma ordem mais específica, então enfim. Mas às vezes variam as expressivas, mas não muda-se a ideia. E ele fala sobre isso. Seja temem a Deus e seja fiel, coopere, obedeça seus mandamentos. E a gente pensa que é sobre Moisés, a gente pensa que é sobre a Torá, a gente pensa que é sobre os parâmetros do templo, de uma forma religiosa, do que ele está nos convidando a seguir. Mas eu te digo que sim, pode estar ligado e ele está considerando também esse tipo de mandamento, obviamente, porque é um hebreu que se preze, ele está pensando nesse tipo de mandamento, talvez principalmente, mas não somente.
O escritor de Eclesiastes reconhece que tudo, de certa forma, por mais que seja vaidade, cíclico, por mais que tenham verdades dolorosas, ou verdades simples que alguns ignoram e tal, e a vida do ser humano seja sofrimento, ou seja estreita e tenha poucos os prazeres, né? Um ser humano não sabe cumprir com aquilo que lhe é de fato confiado a cumprir bem. Essas coisas todas debaixo do sol são coisas surgidas do coração de Deus e misterioso coração de Deus. Isto é, são partes que revelam a parte da revelação, de que saiu da revelação do coração de Deus, que apontam, ou melhor dizendo, nos podem fazer pensar, também a gente não deve se ocupar, do que é que tem dentro do secreto do coração de Deus. Que a gente não deve ficar tentando saber sobre essas coisas, né? Justamente sobre isso. A realidade é nua e crua e dura, porque Eclesiastes fala assim, mas a gente não vai entender do porquê Deus fez essas coisas. A gente só tem essas, e a verdade são essas, né? Então a própria realidade, ela é baseada em leis eternas. Para construir essa realidade baseada nas leis eternas, né? Essa realidade cíclica, com verdades duras, com verdades que às vezes a gente menospreza e tal, ela por mais que seja efêmera, passageira, como o Eclesiastes chama, né? De vaidade e tal, é uma realidade cujo qual a gente deve trabalhar, e é uma realidade estabelecida por mandamentos eternos. Essa realidade é composta pelo interesse, pela instrução, pela lei eterna de Deus. São leis condicionadas pelo Deus eterno que sustentam esse tipo de realidade que nos proporciona, certas vezes, a vaidade, né? Não a vaidade no sentido tal, mas a gente às vezes plantar uma árvore e não colher o fruto. Às vezes colher o fruto, mas não foi a gente que plantou. Às vezes a gente plantar e colher o fruto, né? Então, essa realidade nua e crua que ao mesmo tempo desmonta nossos apegos à matéria do mundo e ao mesmo tempo revela de quais são as coisas que verdadeiramente a gente deve se importar. Essas coisas são frutos de leis divinas eternas que compõem essas leis transitórias e terrenas, né? Então, quando ele fala assim, ser temente a Deus é reconhecer Deus como autor dessas coisas e ser fiel aos seus mandamentos. É quase como se o autor não quisesse que a gente só pensasse, e claro que também pensasse, porque é um hebreu, um fidedigno hebreu, nos mandamentos de Moisés, mas ele queria que a gente pensasse em todas essas coisas pré-estabelecidas na lei de Deus, nos mandamentos secretos do coração de Deus, e a gente temesse as intenções secretas desse Senhor. A isso você pode tirar como a gente se adaptando, filosofando melhor, a gente vendo o que há na lei, de que revela quais são os interesses divinos, para estipulado qual é o interesse divino dentro de tudo isso. Mas o interesse divino dentro de tudo isso não é só sobre certos cumprimentos religiosos, é um pouquinho mais a fundo do que isso. É sobre quase que um interesse pessoal, né, de como você enxerga e atende as coisas da vida. Se a vida fala que certas coisas não deve ser aplicada total tua atenção e total tua energia, como o livro de Eclesiastes às vezes mostra, ela já está lhe ensinando alguma coisa. E ser fiel à lei de Deus é justamente os mandamentos de Deus estabelecidos no cosmos, que compõe esse universo fugaz, difícil e complexo, que a gente nada domina, é a gente entender qual é o nosso melhor papel e o nosso melhor lugar diante desses mandamentos, esses mandamentos que estabeleceram o tempo, que estabeleceram a morte, que estabeleceram a fragilidade, que estabeleceram também o poder de força do homem, o poder de construir, o poder de destruir, o poder de tal. E respeitar e temer a Deus é colocar Deus de fato como superior a todas essas coisas e artesão desse artifício inteiro chamado cosmos. E seus mandamentos, isto é, aquilo cujo qual esse universo se baseia nos interesses misteriosos eternos, mas que se revela, né? Se o meu bem maior é a matéria que perece e é tomada de mim, eu estou errado. Então a gente começa a calibrar com esse
essa lei de Deus quando a gente começa a ter interesses maiores do que aquilo que é momentâneo e perecível. Então, temer os mandamentos de Deus, ou melhor dizendo, a palavra em hebraico para temer pode vir de irad, se eu não me engano, é de você ter um olhar profundo e reverenciar, reconhecendo o teu lugar mínimo diante de um todo maior. Então, quando você está temendo algo, não é só sobre medo, é sobre você olhar e com uma compreensão profunda de que aquilo é maior do que você se vê menor, né? Então, temer a Deus mediante a fidelidade com os seus mandamentos é a gente pegar o nosso papel e melhorar nossa condição de resposta em relação com as coisas à medida do padrão das coisas como aquilo foram estabelecidas, né? Como a realidade foi estabelecida diante de nós e nossa volta. Deus é mandamento de Deus, segundo Eclesiastes, a vaidade do mundo, para que o homem não seja tamanho exaltado e tal. O homem seja regulável, não somente o homem, mas toda a natureza. Isso fique diante da consciência do homem. E o homem tem que procurar seu papel mediante isso, mediante essas verdades, de que tem muitas coisas que não estão no seu controle, né? E tem que temer os mandamentos estabelecidos por Deus e ser fiel. Se Deus mostrou que valores baseados simplesmente nessas coisas mundanas não valem nada, então é bom a gente regular nossos valores, aquilo que cabe ao nosso poder regular, para ter uma vida digna. Então, isso tem a ver com a estrutura do universo, não somente com padrões de litúrgicos, judaicos, etc., cerimonialísticos, religiosos e tal, que o autor está dizendo. Porque o próprio autor é ciclicamente o mesmo em que fica falando. Deus estabeleceu assim. Foi da lei do coração de Deus. Deus mandou que as coisas fossem assim desde antes do tempo ser tempo. Para que são assim como foi. Então, os mandamentos são aquilo que governam invisivelmente a matéria visível. E a gente se alinhar e ser fiel a esses tipos de mandamentos é entender como as coisas são por essência, e nos relacionarmos de formas agradáveis a essa divindade que nos tensionou a criar, a nos criar entre essa realidade. Não sei se eu fui cíclico agora ou soltei a estribeira. Mas é isso que eu quero dizer. Seja fiel aos mandamentos de Deus. E Deus estabeleceu mandamentos o tempo todo em tudo. Na fome que você sente e na necessidade de comer. Na sede que você sente e na sua necessidade de beber. A sua relação com a água para a sede. A sua relação com a comida, com fruto para a fome. A sua relação com o ar para respirar. São mandamentos de Deus. Então, procura qual é o teu melhor papel no uso dessas coisas, enquanto elas acontecem diante de vocês. Porque a verdade é muito maior do que você. A verdade não é sobre o quão ela cabe no teu propósito, é sobre o quão você está alinhado com o propósito da verdade, né? Então, temer a Deus tecnicamente e as suas leis, seus mandamentos, é tecnicamente isso que o escritor de Eclesiastes quer dizer. Cordiais saudações de paz a todos os irmãos e caminhantes.